péchés, os nossos pecados, de nos murmurations, as nossas mais que murmurações, ton amour mas que o teu puisse amor nous envahir possa aujourd'hui nos invadir dans hoje, ce lieu. neste Et lugar. je te pose entre Eu tes quero mains entregar entre tuas tous ceux mãos qui se trouvent todos que estão dans aqui, cet endroit, neste local, d'une manière ou de d'une uma autre, maneira ou de outra, quelle que soit la raison qualquer que seja a razão pour laquelle cette na personne qual essa se pessoa trouve dans cet ela endroit, está neste local, mais que ton amour mas que o teu amor puisse envahir son possa cœur. invadir o seu coração. Seigneur Dieu, Senhor Deus, s'il se trouve quelqu'un se existe alguém dans cet endroit neste local malade, doente, Seigneur, Senhor, que cette maladie que essa doença puisse sortir possa sair de son dos corps. seus corpos. S'il y a Se quelqu'un existe alguém déprimé, deprimido, Seigneur Dieu, Senhor Deus, redonne la dai a force. força. S'il y a Se quelqu'un existe alguém désespéré, desesperado, redonne l'amour, dai o amor, la paix, a paz, que ta grâce que a tua graça puisse être dans la vie de possa cette estar na personne. vida destas pessoas. S'il se trouve Se encontram, qu'il a une famille que brisée, ele está com uma il ne família sait pas quoi quebrada, faire, e Seigneur. ele não sabe o Que que ton fazer, grand amour, que o teu qui grande est amor, capable de que é changer des capaz de choses, mudar as qui coisas, est capable de que é transformer, capaz de qu'il transformar, puisse que ele descendre possa descer dans la vie de cette na vida personne. destas Envoie tes pessoas. anges Envia teus anjos pour visiter para tous visitar ceux qui se trouvent. todos aqueles dans que se ce lieu. encontram neste lugar. Envoie tes Envia anges teus anjos pour donner la paix, para dar pour paz, donner l'amour para dar amor dans tous ceux qui se em trouvent todos aqueles que se dans cet encontram endroit. neste lugar. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Merci, mon Dieu, Obrigado, meu Deus, pour ton amour pelo teu amor. et ce que tu vas E o que faire tu vais fazer aujourd'hui hoje et e éternellement. eternamente. Au nom de Em nome de Jésus-Christ. Jesus. Amen. Amém. Nous allons louer l'Éternel Nós vamos louvar ao Senhor avec les chants. com os louvores. Alléluia. Aleluia. Nous venons dans cet endroit. Nós viemos neste local. Alléluia. Aleluia. Nous venons dans cet endroit et nous nous rassemblons pour t'adorer. Nous venons dans cet endroit et nous nous rassemblons pour t'adorer. Nous venons dans cet endroit et nous nous rassemblons pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. Tu nous Ordonne ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer.
Alléluia. Il n'y a pas un autre Dieu Não existe outro comme Deus le Dieu créateur como Deus du Criador ciel et la do terre, céu e da qui a terra, créé l'homme que criou os à homens son image. à sua imagem. Alléluia. Aleluia. Il n'y a pas Dieu plus Não grand. existe Deus maior. Chantez avec moi. Cante conosco. Il n'y a pas Dieu plus grand. Il n'y a pas Dieu meilleur. Il n'y a pas Dieu si grand comme notre Dieu. Il n'y a pas Dieu plus grand. Il n'y a pas Dieu meilleur. Il n'y a pas Dieu si grand comme notre Dieu. Il a créé le ciel, la terre, toutes les étoiles, toute la lumière. Il a tout fait, il a tout créé, il a tout formé. Pour te louer, pour te louer, pour te louer, pour te louer, Seigneur. Il n'y a pas Dieu, il n'y a pas Dieu plus grand, il n'y a pas Dieu meilleur, il n'y a pas Dieu meilleur, il n'y a pas Dieu si grand comme notre Dieu. Il a créé le ciel, la terre, toutes les étoiles, toute la lumière. Il a tout fait, il a tout créé, il a tout formé. Pour te louer, pour te louer, pour te louer, pour te louer, Seigneur. Alléluia. Dieu a créé tout ce que nous voyons. Tudo que nós vemos foi Deus que C'est pour criou. notre bien. Foi para o nosso bem. Avant de créer l'homme, Antes de criar o il a homem, créé tout ce que vous ele voyez. criou tudo que você está Pour donner vendo le confort à l'homme. para dar o conforto Pour ao nous homem, donner une vie para nos dar confortable. uma vida confortável. Amen, mes frères Amém. et sœurs. Chantez avec moi, je te donne mon cœur. Cante comigo, eu te dou meu coração. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Celle que j'ai de meilleur. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est au fond de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout.
donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. C'est que j'ai de meilleur. Tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi, mon cœur est à toi, tout à toi. Alléluia, Gloire à Dieu. gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, ouvrez votre Bible. Irmãos, abram suas Bíblias. Nous allons passer à la lecture du Seigneur, la parole de Dieu. Vamos passar a leitura do Senhor, a palavra de Deus. Dans l'évangile de Jean, le Evangelho chapitre de João, 14, capítulo 14, le verset 1 à 6. do verso 1 a 6. Amen. Amém? Amém. Glória a Deus. Alléluia. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. L'évangile de Jean, chapitre 14, João, capítulo 14, le verset 1 à 6. do 1 a 6. La parole de Dieu nous dit comme ça. Assim diz a palavra de Deus. Jésus dit Jesus falou que votre cœur que ne se vossos trouble pas. corações não se enganem. Ayez foi en Dieu. Tenha fé em Deus. Ayez aussi foi en moi. Também confie em Deus, em mim. Dans la maison de mon Père, Na casa de meu il pai y a beaucoup de demeures. tem muitas moradas. Si ce n'était pas vrai, Se não fosse je verdade, vous l'aurais dit. eu teria os dito. En effet, je vais vous préparer De une place. fato, eu vou preparar num lugar. Et lorsque je vous aurai préparé une place, Então, quando eu vou preparar num lugar, je reviendrai eu voltarei. et je vous prendrai avec moi. E eu vou tomar vocês comigo, Afin que où je soyez, a fim de que onde eu estiver, vous aussi, vocês também. là où je suis. E aonde eu estiver, Mais vous en connaissez le chemin. mas vocês conhecem o caminho. Thomas lui dit, Tomé lhe disse, Seigneur, nous ne savons pas, nous ne savons même pas où tu vas. Senhor, nem sabemos para onde vais. Comment pourrions-nous savoir Como poderemos, par quel chemin on y parvient? para qual caminho tomar? Et Jésus lui dit, Jesus lhe respondeu, dans le chapitre 14, le verset 6, no capítulo 14, verso 6. Jésus lui a répondu, Jesus respondeu, je suis, eu sou, moi, eu, le chemin. o caminho. Répondit Jésus, Respondeu Jesus, la vérité eu sou a et verdade la vie. e eu sou a vida. Personne Ninguém ne va au Père vai ao Pai sans passer par moi. sem passar por mim. Qu'est-ce que Jésus lui a répondu? O que Jesus respondeu? Jésus l'a répondu, Jesus falou, je suis le eu chemin, la sou vérité et o la caminho, vie. a verdade e a vida. Personne ne va au Père Ninguém vai ao Pai sans passer par moi. sem passar por mim. Alléluia. Aleluia! Le chemin O caminho que Jésus parle, que Jesus fala c'est le chemin qui é o transforme de caminho vie. que transforma a vida. C'est le chemin qui É o donne caminho que dá une vie en abondance. uma vida em abundância. C'est le chemin É o qui caminho va que t'amener vai te jusqu'au levar Père. até o Pai.
C'est le é chemin o caminho qui va te faire vivre une vai te vie fazer viver sur cette terre sobre essa dans terra, la protection na proteção totale de Dieu. total de Deus. Il a dit, je suis le chemin Jesus falou, eu sou o et je suis caminho, la vie. eu sou a vida. Tu cherches la vie sur cette Você terre está procurando vida nessa auprès des terra, hommes. perto dos Tu homens, ne pourras pas le tu recevoir. não poderás Parce recebê-lo. que la vie que les hommes Porque donnent, a vida que o homem dá, il y a un fait. ela tem um fim Il ne durera pas. e não vai Mais durar. la vie que Jésus donne, Mas a vida que Jesus dá c'est une vie éternelle. é uma vida eterna. Il a dit, je suis le Ele chemin. falou, eu sou o caminho, Je suis le chemin, eu sou o caminho, la vérité eu sou a et la verdade vie. e eu sou a vida. Aujourd'hui, Hoje je t'annonce ce eu Jésus. quero te anunciar Je te Jesus. présente ce Eu te Jésus. apresento Jesus. C'est le Jésus É o qui Jesus donne la vie. que dá a C'est le vida. Jésus É o qui Jesus transforme de que vie. transforma a vida. C'est ce que tu as É besoin isso que você pour que ta necessita vie terrestre para que a tua vida terrena puisse passer dans la bonne possa condition. passar em boas Et à condições. la suite, E assim tu prosseguir, as la vie você éternelle ter a vida eterna avec Dieu. com Deus. Nous sommes dans ce monde. Neste mundo Nous nós faisons estamos. toutes choses. Nós fazemos todas Nous as coisas. cherchons Nós une procuramos vie meilleure. uma vida Mais melhor. nous le cherchons dans le mauvais Mas côté. nós procuramos num mau Nous lugar. cherchons auprès des Nós hommes. procuramos ao lado Nous dos cherchons homens. ici sur la Nós terre. procuramos aqui sobre a terra. Dieu nous dit, Deus, Ele nos diz, cherche mon royaume procure meu et reino ma justice e a minha justiça. et tout ce que tu as E besoin. tudo que precisares, Je te donnerai. eu vou te dar. Jésus t'appelle aujourd'hui Jesus, Ele te chama de hoje te repentir. para que tu te arrependas. Repentez-vous. Arrependei-vos. Le royaume de O Dieu reino de est Deus proche. está próximo. Repentez-vous. Arrependei-vos. Le royaume de O Dieu reino de est Deus proche. está próximo. Aujourd'hui, Hoje tu as tu tens une vie difficile. uma vida Mais difícil, demain, mas tu amanhã ne sais pas ce qui se peut tu se não passer. sabe o que vai acontecer. Aujourd'hui, Hoje Tu écoutes la parole tu de Dieu. escuta a palavra de Deus. Viens à Jésus. Venha Jesus. Donne ta vie Dai a tua vida a Jesus. à Jésus-Christ. A Jesus Cristo. C'est lui qui est le Aqui, chemin. Ele é o caminho. C'est lui qui est la vérité. Ele é a C'est lui verdade. qui est la vie. Ele que é a vida. La vérité que tu cherches, A verdade que tu tu ne procuras. peux pas l'avoir Tu auprès não des pode hommes. ter perto de homens. C'est que Jésus É só qui Jesus peut te le que donner. pode te dar. Repentez-vous Arrependei-vos avant que ça soit trop antes tard. que seja tarde. Repentez-vous Arrependei-vos avant que ça soit trop tard. antes que seja muito tarde. Dieu a envoyé Jésus Deus, Ele enviou dans la Jesus croix de até a Calvaire cruz do Calvário pour sauver para l'humanité. salvar a humanidade. C'est pour cela que je suis ici. É por isso que nós estamos Parce aqui. que Jésus m'a sauvé. Porque Jesus nos Il m'a salvou. ressuscité. Ele me Il m'a ressuscitou. retiré de Ele une me vie de tirou da débauche. vida de ruindade. Et aujourd'hui, E hoje je dépose ma eu vie depositei a minha vida entre ses mains. entre suas C'est pour mãos. cela É por que isso je t'appelle que aujourd'hui. eu te faço De la apelo. même manière Da mesma forma qu'un jour, que dia quelqu'un m'a parlé de alguém Jésus. me falou de Jesus. Jésus qui est le chemin. Jesus é o caminho. Jésus qui est la vérité. Jesus é a Jésus qui est la verdade. vie. Jesus é a Et vida. j'ai demandé aussi, E eu também dia comme pedi, toi, como qui você, est ce quem Jésus-là? é esse Jesus? Qui est cette folie-là? Quem é esse louco? C'est normal É normal que tu ne comprenais que pas. você não entenda. Moi aussi, Eu também. je ne comprenais Eu pas não entendia. avant de rencontrer Antes de Jésus. encontrar Jesus. Mais je rencontrais Mas eu Jésus. encontrei Jesus. Jésus m'a trouvé. Jesus me encontrou. Où j'étais, Aonde eu estava, Jésus m'a trouvé. Jesus me achou. Aujourd'hui, Hoje, Jésus est venu auprès de Jesus toi. veio perto de você. Jésus t'appelle. Jesus te chama. Repentez-vous. Arrependei-vos. Repentez-vous. Arrependei-vos. Le royaume de Dieu O reino de est Deus proche de vous. está próximo de Le você. lendemain ne nous Amanhã appartient pas. não nos pertence. Aujourd'hui, nous sommes dans Hoje cette nós parc. estamos nesse parque. Demain, nous ne savons pas Amanhã nós nem ce qui sabemos se peut se o passer. que pode acontecer. Parce que l'air que tu Porque respires, o ar que tu il respira, vient de Dieu. ela vem
de La vie Deus. que tu as A aujourd'hui, vida que você tem il hoje, vient de Dieu. ela vem de Deus. Ne sois pas ignorant. Não seja La ignorante. parole de Dieu, A palavra de il Deus, arrive à toi ela aujourd'hui. chega até você Où que tu hoje. trouves, Aonde você la estiver, parole arrive a à toi. palavra de Deus chega a ti. Un jour E o que dia tu seras face que à tu vai face estar face a dans le face tribunal de no Dieu, tribunal de tu ne Deus, peux pas dire, tu não poderás dizer, Seigneur, Senhor, je n'ai jamais eu entendu nunca parler de escutei toi. falar de ti. Seigneur, Senhor, je n'ai jamais eu entendu nunca parler de toi. escutei falar de ti. La parole de Dieu A est arrivée palavra à de toi Deus, aujourd'hui. ela chegou até você hoje. Venez à Jésus. Venha, Viens te Jesus. donner ta vie. Entrega a sua vida. Dépose ta vie Coloque a sua entre les mains vida de Jésus. entre as mãos de Jesus. Accepte-le Aceite-o comme ton Seigneur, como teu Salvador, unique Sauveur único et Salvador Seigneur. e Senhor. Et tu lui déposes E ta você vie deposita a sua entre vida ses mains. entre suas Tu mãos. seras une nouvelle Você personne. será uma nova Ta vie va pessoa. A transformer. tua vida será Je transformada. ne suis pas ici Eu não estou aqui pour te parler de richesse para te falar de terrestre. riquezas terrestres. Parce que la richesse Porque terrestre, a riqueza terrestre, elle est périsable. ela perece, Ça va finir. vai acabar. La voiture, O carro il va rester vai ici. ficar. La maison, A il va casa rester vai ici. ficar. La famille terrestre, A família vous allez terrestre vous séparer vai ici. ser separado Parce aqui. que personne ne Porque partira avec sa ninguém famille. vai embora com a sua Personne ne família. partira avec sa Ninguém vai voiture. embora com seu carro. Personne ne partira Ninguém avec son vai embora travail. com seu trabalho. Personne ne partira Ninguém avec vai son compte embora en banque. com sua conta bancária. Répentez-vous. Arrependei-vos. Donnez votre vie à Dei Jésus. a sua vida a La Jesus. A transformation transformação arrivée à ta porte aujourd'hui. chegou hoje na sua Mais c'est à porta. toi de Mas l'accepter. é você que tem que C'est à toi aceitar. de recevoir É você Jésus que tem que receber Jesus comme ton unique, como teu único suffisant e suficiente Seigneur. Senhor. La Bible nous A parle Bíblia nos fala dans le livre de Marc, no livro de Marcos, l'évangile de o Marc, Evangelho de Marcos, le chapitre 16, capítulo 16, verset 16. e verso 16. Il a dit comme ça, Ele diz assim: celui qui croira aquele que crê sera sauvé, será salvo, mais celui qui ne croira pas aquele que não crê sera condamné. está condenado. Aujourd'hui, Hoje tu as você l'opportunité tem a oportunidade d'être sauvé. de ser salvo. Parce que la parole de Porque a Dieu, palavra de elle Deus, est arrivée jusqu'à toi. ela chegou até você. L'opportunité A a oportunidade été donnée. foi lhe dada. Mais qui sont Mas quem ceux será qui vont accepter, aqueles que vão ceux qui aceitar? vont embrasser Aqueles que vão enlaçar l'opportunité a que oportunidade Jésus vous donne que aujourd'hui? Jesus te dá hoje. Jésus nous donne à tous Jesus dá a todos l'opportunité a oportunidade de vivre une vie de différente, viver uma vida de diferente, transformer notre vie, de transformar nossa d'être vida, avec lui. de estar com Ele. La parole de Dieu, A palavra de il Deus, arrive à toi aujourd'hui. ela chegou até você Donne hoje. ta vie à Jésus-Christ. Entregue sua vida a Ne Jesus Cristo. laisse pas Não deixe ce que tu peux faire aujourd'hui o que pour demain. você pode fazer hoje Le para amanhã. lendemain ne t'appartient O pas, dia de amanhã não te mais pertence. viens au pied du Seigneur. Venha aos pés do Accepte Senhor. Jésus-Christ Aceita Jesus Cristo comme ton unique, como teu único, suffisant et suficiente Seigneur. e Salvador. Ta vie va A changer, tua vida vai ta mudar. famille va A changer. tua família vai Ce que mudar. tu as désiré autant, Aquilo que você desejou tu vas le tanto, vivre ici sur cette você terre. vai viver sobre essa terra. L'opportunité A oportunidade, est ouverte ela está à aberta tous ceux qui a écoutent todos que escutam l'évangile, o la Evangelho, parole de a Dieu. palavra de Deus. Dieu a tant aimé le Deus, monde, ele amou tanto o mundo il a envoyé e que Jésus enviou seu Filho pour aller Jesus payer le prix para pagar o preço dans la croix de na cruz Calvaire do Calvário, à cause de mes péchés, por causa de meus à cause de pecados, vos péchés, por causa dos à seus cause de nos pecados, péchés. por causa dos nossos Parce pecados, que porque nos péchés nous avaient condamnés à la os mort. nossos pecados tinham nos condenado à Alors morte. aujourd'hui, Mas hoje, je respire, você tu respira, respires, tu que respira, tu crois en Dieu ou que non. tu creia em Deus
ar-condicionado, L'air que tu respires, o ar que tu c'est Dieu respira, qui te le é donne. Deus que te lhe dá. Quand tu vas te coucher le E quando soir, você vai se deitar à tu ne noite, sais pas si tu vas te réveiller você le nem lendemain. sabe se amanhã você vai acordar. Qui te garde? Quem te guarda C'est Dieu qui te é garde. Deus que te Dans guarda. la vie de chacun de nous, Na vida de cada um de Dieu a nós, préparé un projet. Deus ele tem um Mais projeto. cet projet Mas esse projeto va se réaliser só vai se dans realizar ta vie na sua vida seulement si somente tu acceptes se Jésus. você aceitar Si tu Jesus. donnes ta vie à Se Jésus. você der sua vida a Je ne suis Jesus. pas là, je Eu répète, não estou aqui, eu repito, pour te prêcher un évangile Para de richesse. para te falar de riqueza, Mais je suis là mas eu estou aqui pour te parler para te de falar celui qui sauve, daquele que salva, celui qui donne la vie, aquele que dá a vida, celui qui donne la joie, aquele que dá a celui qui felicidade, transforme aquele les que cœurs, transforma os celui qui corações, peut te aquele que retirer pode te de la arrancar souffrance que do tu te trouves. sofrimento que você está Peut-être tu es vivendo. malade Talvez você está et enfermo tu cherches e você procura la guérison a cura auprès des hommes. ao lado dos homens. Cela est normal. Isso é Parce totalmente que Dieu a normal. capacité des hommes Porque Deus pour capacitou o devenir homem médecin. para se tornar um Et quand médico. on est malade, Então, quando on estamos va auprès doentes, de a médecins. gente vai procurar Mais um qui médico. donne la Mas capacité au quem é que médecin? capacita o Qui médico? donne l'air que Quem le é que médecin dá o ar que o respire? médico Qui respira? garde le médecin en Quem é vie? que dá vida ao C'est médico? Dieu. É Deus. Le Os médecin, médicos, Dieu leur Deus, capacite eles até o capacitam de trouver para ce acharem que tu as aquilo que et você être guéri. tem e Mais ser c'est curado. Dieu qui a donné Mas é Deus que la capacita capacité, a l'intelligence. inteligência. Mais il y en a des choses Mas existem qui est pour des coisas médecins. que é para Il y en a médicos. des choses E existem qui coisas n'est pas pour des que não é médecins. para médicos. C'est spirituel. É Et espiritual. tout ce qui est E spirituel, tudo que é espiritual c'est que Dieu é só qui Deus peut que pode faire quelque chose. fazer algo. La vie que tu vives aujourd'hui, A vida que você está peut-être tu es vivendo dans une hoje, tristesse. talvez você esteja triste. Tu abandonnes tout déjà. Você está abandonando tudo. Je te garantis, Eu te dou uma si tu garantia. donnes ta vie à Se tu te Jésus, dá a vida a tu Jesus, l'acceptes você aceita comme ton Seigneur, como teu ta Senhor, vie va être a tua transformée. vida será C'est transformada. Dieu qui É transforme Deus que dans transforma. le nom de Em Jésus-Christ. nome de Jesus. C'est Dieu qui donne É la Deus vie que dá a vida. dans le nom de No Jésus-Christ. nome de Jesus. C'est Dieu qui donne l'amour, É Deus que dá amor, l'amour sans fin. o amor sem fim. Alors, Então, je reviens à la lecture pour eu toi. volto à leitura para você. Jésus a dit Jesus falou que votre cœur ne se trouble que point. os seus corações não se enganem. Croyez en Dieu Creia em Deus et croyez en moi. e creia em mim. Cela est une garantie de vie Isso é uma garantia de que tu ne vida dois plus que t'inquiéter. você não precisa se preocupar. Mais seulement si tu acceptes Jésus, Mas somente se você aceitar Jesus si tu écoutes cette e parole você escutar essa et tu le palavra mets dans une grenier fermée, e você guardar num lugar bem ça fechado, ne va rien changer dans ta isso não vie. vai mudar a sua Mais si tu vida. écoutes cette parole Mas se você escuta essa et que palavra tu le mets en pratique, e que você colocar em tu prática, verras la gloire de você Dieu verá a glória de dans Deus ta vie. em suas Tu vidas. verras la Você transformation verá a transformação dans ta vie. em suas vidas. Aujourd'hui, tu ne crois pas, Hoje você não crê, mais je te garantis, mas eu te garanto, fais confiance à Jésus. confie em Jesus. Donne-lui une confiance aveugle. Dê a Ele uma confiança Fais une cega. confiance aveugle à Jésus, Faz uma confiança cega em Jesus. habitant de cette terre. Habitante da terra. La parole de Dieu arrive à vous. A palavra de Deus chegou C'est a le você. moment de transformer de vie. É o momento de vida C'est le serem moment de transformadas. changer de vie. É o momento de C'est le moment de se vida. poser la question. É um momento de se perguntar. Et dit, depuis ma naissance, De dizer desde o meu je nascimento. lutte Eu luto pour avancer. para avançar. Je lutte, Eu luto, mais chaque fois, mas todas as je vezes retourne au point de eu départ. volto ao ponto de início. Il y a un Dieu Existe um qui Deus existe, que qui existe t'a donné la vie, e que te qui deu t'a a vida créé. e que te Il criou. ne t'a pas créé par hasard. Ele não te criou por L'air que acaso. tu respires, O ar que Dieu respira. ne te l'a pas donné pour rien. Deus ele não te deu por Parce qu'il y nada. a un projet Porque tem um qui a été projeto
formé que foi formado dans ta vie, para a sua vida, ici sur cette terre. aqui sobre essa terra. Mais ce projet, Mas esse le projeto, moment est arrivé, o momento é le chegado, temps est arrivé o tempo é que tu chegado, acceptes que você ton aceite Seigneur. o teu Senhor. Demain, nous ne savons pas. Amanhã nós não sabemos. Beaucoup sont morts Muitos vão perecer sans entendre parler de sem Jésus. escutar a palavra Mais de toi, Jesus. aujourd'hui, Mas hoje, la parole de Dieu, a palavra de Deus, il arrive à toi, ele chegou a você, habitant de cette terre. habitante da terra. Répentez-vous, Arrependei-vos, changez votre vie, mude de donnez vida, votre vie à Jésus, dê sua vida a Jesus, acceptez-le aceite-o, et votre vie va être transformée. e sua vida vai Votre ser vie va être transformada. changée. Sua vida vai mudar. Jésus qui change. É Jesus que Nous ne muda. pouvons pas réussir Nós não podemos une conseguir vie uma vida éternelle eterna sans Jésus. sem Jesus. Ce que je veux te dire, O que eu quero dizer après la mort, que depois da morte il y a une vie. existe uma vida. Et cette vie-là, E essa vida c'est une vie éternelle. é uma vida eterna. Ce que nous vivons ici, O que nós vivemos aqui, tu peux recevoir você pode quelque receber chose sur cette terre algo sobre essa par terra la force de tes bras. pela força dos Un seus bon braços. travail, Bom trabalho, une famille, uma família, un mariage, de casamento, grandes maisons, de voitures. grandes carros, Mais toutes casas, ces choses mas todas essas coisas ne te donneront pas la paix. não te darão a paz. Toutes ces choses, Todas essas plus coisas, tu en as, mais você terá, plus tu n'es pas en paix. mas você não terá paz. Malgré tout ce que tu peux en avoir, Ainda que você tenha il y muitas a une coisas, vide dans ton cœur. existe vazio dentro do Il seu y a une coração. vide dans ta vie. Vazio na sua Et vida. cette vide-là, E esse vazio, rien d'autre ne peut pas le combler. nada pode Rien preencher. d'autre ne peut pas remplir cette Nada pode vide. encher esse vazio. Mais Jésus-Christ de Mas Nazareth, Jesus Cristo de il Nazaré, va remplir le vide dans ta ele vie. vai entrar e Il va remplir le vide dans ton esse cœur. lugar vazio que tem em seu coração. Peut-être tu en as tout ce qu'une personne Talvez en a você besoin tem pour vivre sur cette terre. tudo o que necessita uma pessoa sobre a Mais tu terra. n'es pas heureux. Mas você não é Plus feliz. tu en as d'argent, Mais você tem dinheiro. plus tu es malheureux. Mas você é infeliz. Plus tu en as de choses, Mas você tem coisas. plus tu sens une vide. Mas você sente vazio. Cette vide que tu te sens, Esse vazio que você sente c'est l'absence de Jésus-Christ é dans a ta vie. falta de Jesus Cristo na sua Alors je vida. t'appelle aujourd'hui. Então eu te chamo hoje. Donne ta vie à Jésus. Entregue sua vida a Jesus. Accepte le Seigneur Aceite o Senhor comme ton unique como teu único Sauveur. Salvador. Et le vide qui est en O toi vazio que é em você va disparaître. vai desaparecer. Tu vas avoir la paix. Você terá Tu vas paz. dormir pendant la nuit. Você vai dormir durante a noite. Réfléchis un peu. Pense pouco. Tu travailles, Você tu trabalha. gagnes d'argent, Você ganha seu salário. tu vis, Você vive. tu voyages, Você mais viaja. tu n'as pas de paix. Mas você não tem paz. Tu n'as pas de paix. Você não tem paz. Le moment est venu O momento é de chegar se dire, de se dizer: pourquoi je n'ai pas de paix? por que não tenho paz? Pourquoi je n'ai pas de paix? Por que não tenho paz? Parce qu'il manque quelque Porque chose falta algo précieuse precioso dans ta vie. na sua vida. C'est le nom de É o Jésus-Christ. nome de Jesus. Jésus-Christ dans ta vie. Jesus Cristo em sua vida. Arrêtez Pare un moment dans ta vie um momento na de sua vida réfléchir e reflita. et regardez Olhe tout ce que tu vois, em tudo que les você arbres, as árvores et dis-toi e diga comment ces choses-là como ont essas fait pour coisas exister. fizeram para existir. Les hommes disent que c'est le Big Bang, Uns dizem que é o Big Bang. mais le Big Bang n'a pas été créé tout seul Mas lui-même. o Big Bang ele mesmo Il est não foi venu de criado quelque porque chose. veio de algo. Avant de créer la terre, comme les hommes disent, il Antes doit de ser venir de criado, quelque chose. Como me diz, foi criado de Si nous alguma venons de coisa. Big Bang, Se viemos do Big alors Bang, le Big Bang vient de qui? então o Big Bang vem de D'où quem? vient? De onde vem? Dieu a créé la terre. Deus criou a terra, Dieu a créé le Ele ciel. criou o Dieu céu, a donné la vie aux hommes. Ele deu a vida aos homens, Dieu nous a créés Deus nos criou à sa propre a image. sua própria Et imagem. aujourd'hui, E hoje tu n'as pas été ici par hasard. você não está aqui por Jésus a acaso. marqué un rendez-vous avec toi. Jesus marcou um encontro Jésus com a você. marqué une rencontre avec toi. Jesus marcou um encontro com La você. parole de Dieu est A arrivée palavra jusqu'à de toi. Deus chegou até você. Accepte Jésus Aceite Jesus comme ton unique, como teu único, suffisant, suficiente Seigneur Senhor, et Sauveur. Salvador.
Et tu verras la gloire de Vai Dieu ver dans a ta vie. glória de Deus. Et em tu sua auras vida. la paix dans ton E cœur. você vai ter a paz no seu La coração. paix va A s'installer. paz vai se instalar. L'amour va être O là. amor vai Et tu chegar. auras une E vie você vai ter uma en vida paix em paz après la mort. depois da Est-ce que morte. tu as déjà réfléchi? Será que você já Où pensou allait ton âme après la mort? onde vai a tua alma depois Il y da a une morte? vie après la mort. Existe uma vida La, depois la da Bible morte. nous dit A Bíblia fala qu'il que, y a deux endroits. que existe dois Il y a lugares. l'enfer Tem o et inferno le royaume e de o Dieu. reino de Deus. Et la Bible nous E décrit a l'enfer. Bíblia, ela descreve o inferno. C'est un lieu É um où lugar il y aura du feu onde está o fogo qui va que brûler vai queimar éternellement. eternamente Tous ceux qui ne croiront pas todo en aquele que Jésus, não crê em tous Jesus, ceux qui ne vont pas todo accepter aquele que Jésus, não aceitar Jesus, vont aller en enfer vai para o pour inferno l'éternité. para a Mais eternidade. tous ceux qui vont Mas croire en todos aqueles que Jésus-Christ creem em et Jesus qui vont se faire e que baptiser, vão se fazer ils batizar, vont aller dans le royaume de Dieu, eles vão ir para o reino de où il Deus, n'y a pas de maladie, aonde não existe où il n'y a doenças, pas de douleur, onde não existe mais dores, c'est que la paix, mas só a paz, l'amour, la o joie. amor e a por l'éternité. felicidade para a eternidade. Aujourd'hui, Hoje Je t'invite, eu quero convidá-lo donne ta vie à Jésus. de entregar a sua Aujourd'hui, vida a Jesus. Je t'invite, Hoje eu quero viens me convidá-lo. voir en ce moment. Venha me ver, Je vais Senhor. prier pour Eu vou toi. orar por você. Et Jésus E Jesus va prendre les commandes de ta vai vie. tomar o controle Et de tu sua auras vida. la joie. E você vai Tu ter a auras la felicidade. Vai ter a paz. Viens me voir. Venha me ver. Pendant que je vais chanter avec les frères Durante et que eu vou sœurs, louvar com os irmãos. réfléchir, Pense. prendre une décision. Tome uma decisão. Dans la vie, on doit décider. Na vida temos que tomar Réfléchis decisão. pendant que je vais chanter. Reflita durante o meu louvor. que Et eu vou viens me cantar. voir. E venha me Je ver. vais prier pour Eu toi. vou orar por você. Et Jésus E Jesus va prendre le contrôle de ta vai vie. pegar o controle de sua vida. Amen. Amém. Glória a Deus, amém. Glória a Jesus. Alléluia Jésus. Glória a Deus. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Vers tu domines le tempête, je suis tranquille car tu es là. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines le tempête. Je suis tranquille car tu es là. Même si en Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines le tempête. Je suis tranquille car tu es là.
es là. Je suis tranquille, car tu es là. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Quoi qu'il arrive dans ta vie, O que for acontecer em si sua tu vida, donnes ta vie en Jésus, se você doar sua vida a Jesus, tu es en sécurité. você está em porto Tu peux seguro. rester tranquille. Você pode ficar tranquilo. Quoi qu'il arrive, O que for que Jésus acontecer, prend de ta défense. o Senhor Jesus toma a tua Mais tu defesa. dois vivre une vie Mas você tem que viver qui est uma vida agréable à Dieu. que é agradável a Cette Deus. vie, tu peux l'avoir Essa vida você pode en tê-la Jésus-Christ. em Jesus Cristo. Lui seul, Somente il Ele peut te donner cette que vie. pode te dar essa vida. Ici, tu peux tout obtenir. Aqui você pode obter o Sur que cette bem terre. quiser sobre essa Tu terra. peux me dire, Você pode me dizer, moi, je recevoir eu recebo beaucoup de choses muitas coisas par la force de mes bras. pela força de meus J'ai un braços. travail, Eu tenho um trabalho, mon compte en banque est bien rempli. minha conta bancária está cheia, Mais tu n'es pas heureux. mas você é infeliz. Tu n'es pas en paix. Você não tem paz. Tu ne dors pas pendant la Você nuit. não dorme de noite. Il y a une vide dans ton cœur. Tem um vazio em seu coração. Tu as déjà posé cette question. Você já se perguntou Pourquoi tu n'es pas heureux? por que você é infeliz? Pourquoi tu n'es pas en paix? Por que você não tem paz? Avec toutes ces choses Com todas essas que coisas tu as obtenues que você obteve par la force de tes bras pela força de seus braços, ici sur cette terre. aqui sobre essa terra, Tu sais pourquoi tu n'es pas heureux? você sabe por que você é Parce que infeliz? ta vie n'est pas en Jésus-Christ. Porque a sua vida não está em Tu Cristo. sais pourquoi tu n'es pas en paix? Você sabe por que você está sem paz? Parce que Jésus n'est pas ton Seigneur. Porque Jesus não é o seu Tu sais Senhor. pourquoi tu ne dors pas pendant la Você nuit? sabe por que você não dorme durante a Parce noite? que Jésus n'est pas ton berger. Porque Jesus não é o seu pastor. Aujourd'hui, Hoje je te rappelle une eu chose. quero te Il y relembrar. a un Dieu Existe um qui Deus t'a créé, que te criou, qui te donne l'air que que tu te dá o respires ar que tous respira les jours dans ta vie. todos os dias. Que tu crois en lui Que ou pas, você creia nele ou mais il te não, donne la vie. é Ele que te dá a Tu sais vida. pourquoi? Você sabe por quê? Parce qu'il t'aime. Porque Ele te ama. Parce qu'il a formé un E projet Ele formou um projeto dans ta vie. em sua vida. Et ce projet, E esse Dieu projeto veut le réaliser Deus quer realizar ici sur cette terre. aqui sobre essa terra. Avant que tu retournes, Antes que você volte, le projet de Dieu, o projeto de c'est Deus que nous retournons un jour é que voltamos dans dia nos origines, em nossas origens, c'est-à-dire à Dieu, assim a Deus, parce que c'est lui qui nous a porque é créés. Ele que nos criou. Aujourd'hui, tu ne crois pas à cette parole. Você não crê nessa C'est palavra, normal. isso é Je ne te normal. condamne pas. Eu não te condeno. J'étais comme toi. Eu era assim como você. Jusqu'à ce que Jésus Até que um dia Jesus m'a me reçu avec recebeu les bras ouverts. com os braços Mais abertos. tu dois faire quelque Mas chose. você tem que fazer algo. Jésus il a dit, je suis à la Jesus porte. falou, eu estou na Je porta. suis à la porte de Eu ton estou à cœur. porta do seu Et je coração. frappe à la porte. E eu estou a bater no seu S'il y a coração. quelqu'un à Se l'intérieur houver alguém et qu'il m'entend, e que ele me et escutar, s'il ouvre la e porte, ele abrir a porta Moi et do mon seu père, coração, eu e o meu pai, nous ferons de lui nós faremos notre dele demeure. a nossa À morada. partir de ce moment, A partir desse momento, ta vie va transformer. a tua vida será Le compte transformada. en banque A conta ne va bancária jamais te remplir. nunca vai te preencher. La voiture de O luxe carro de luxo ne va jamais te remplir. nunca vai te preencher. La grande maison O carro grande, ne va jamais te satisfaire. ela nunca vai te Tu vas satisfazer. sentir toujours le vide. Você vai sempre Parce sentir qu'il y a une vazio, place dans ta vie porque tem um lugar no seu qui coração appartient à Dieu, que pertence a Deus, qui appartient à que Jésus-Christ. pertence a Jesus Rien Cristo. d'autre ne peut pas E remplir cet nada endroit. poderá preencher esse Tu lugar. peux tout avoir, Você pode obter tudo, mais le vide va être toujours. mas o vazio vai existir. Seulement Jésus qui peut Somente le Jesus que combler. pode preenchê-lo.
Je t'appelle aujourd'hui. Eu quero chamá-lo. Reviens à Dieu. Volte a Deus. Reviens à Dieu. Volte a Deus. Parce que c'est lui qui t'a Porque créé. Ele que te criou. Il t'a créé avec un projet. Ele te criou com um Ce projeto. projet doit se E esse réaliser. projeto tem Avant que que ser tu realizado. quittes cette terre, Antes que você deixe essa ne terra, laisse pas ce que tu peux faire não aujourd'hui deixe pour o le que você lendemain. pode fazer hoje para Demain, amanhã. tu ne sais pas. Amanhã você não sabe. Tu n'es pas aux commandes du lendemain. Você não está no comando do Habitants de la terre, amanhã. Habitante da terra, répondez-vous. arrependei-vos. Le royaume de Dieu O reino est de Deus proche de vous. é próximo de Tu n'as você. plus d'excuses. Você não tem mais desculpa. La parole de Dieu est arrivée à toi A aujourd'hui. palavra de Deus chegou a você. Tu l'entends. Você escutou. Peut-être tu ne comprends E pas. você talvez não entende. T'inquiète pas. Não se preocupe. C'est Dieu qui va te É parler. Deus que vai falar. Mais tu dois donner ton cœur. Mas você tem que dar Tu seu dois coração. ouvrir la porte de ton Abrir a cœur porta de seu coração. pour que Jésus puisse para que rentrer. Jesus possa Il entrar. va tout Ele transformer. vai transformar Tu tudo. vas dormir pendant la nuit. Você vai dormir Tu durante vas a être en noite. paix. Você terá Tu vas paz. avoir la joie Você vai ter a felicidade dans ta vie. em suas vidas. Mais autant que tu es comme ça, Mas enquanto você autant está que tu refuses Jésus, enquanto você rejeita Jesus, le vide va rester o dans ta vazio vie. vai chegar em tua Autant vida. que tu refuses Jésus, Enquanto você tu n'auras rejeitar pas la Jesus, paix. você não terá Ce paz. monde ne donne pas la paix. Esse mundo não dá Ce paz. monde va nous conduire à la Esse perdition. mundo vai nos levar à perdição. Plus on a de ce monde, Pior nós temos, plus on veut. mais Et plus il nous propose des choses. Jésus est capable Jesus é de capaz te donner tout ce que tu en as de besoin. te dar tudo que necessita, Au-dessus de toutes choses. acima de todas as coisas. La parole de Dieu A palavra de est Deus pour toi é aujourd'hui. para você hoje. Il t'appelle à la repentance. Ele te chama a Il arrepender, t'appelle à un changement de vie. a mudar de Je ne vida. t'appelle pas à une religion, Eu não te prego uma religião, mais je t'appelle à un changement de vie. a mudança de vida. Ça veut dire que tu ne vivras plus comme tu E vivais, você não viverá como você mais queria. Jésus va guider ta vie. Mas Jesus vai guiar Jésus a sua va vida. transformer ta Ele vie vai transformar a et sua tu vida. seras une nouvelle personne Você será uma nova en pessoa Jésus-Christ. em Jesus Cristo. Je te rappelle Eu te relembro la lecture qu'on a lue a leitura que fizemos dans l'évangile de Marc, no Evangelho de le Marcos, chapitre 16, capítulo 16, le verset 16. verso 16. Celui qui croira Aquele que crê sera sauvé, será salvo, mais celui qui ne croira pas mas aquele que não crê sera condamné. estará condenado. Alors, Então, la décision a t'appartient decisão te pertence de décider de decidir le chemin de condamnation o caminho da condenação ou le chemin ou o du salut. caminho da salvação. Jésus veut te sauver, Jesus quer te salvar, mais tu dois faire l'effort. mas você tem que fazer o Viens me esforço voir de viver pour accepter Jésus. para aceitar Jesus. Viens me voir. Vem me ver. Je vais prier pour toi. Eu vou orar por você. Ta vie va changer de Sua vida maintenant. vai mudar desde Jésus agora. pardonne. Jesus Il va te perdoa. pardonner Ele vai te de perdoar tous tes de péchés, todo pecado. comme il m'a pardonné. Como ele me perdoa. Et tous les jours de ma vie, Todos os dias da il minha me vida, pardonne. Ele me perdoa. Il me pardonne Ele me de perdoa. tout ce que je peux de faire tudo que eu posso qui fazer n'est pas agréable à lui. que não é agradável a Ele. Alors toi aussi, Então você também. il veut te pardonner. Ele quer te perdoar. Mais tu dois te Mas repentir. você tem que se Tu dois arrepender venir à lui e vir a Ele. et déposer ta propre E vie. depositar sua própria Et vida. tu seras une nouvelle personne. Você será uma nova Dans le pessoa. nom de Jésus. No nome de Jesus. Amen. Amém. Que Dieu vous bénisse. Que Deus nos abençoe. Levez-vous, mes frères et sœurs. Vamos levantar. Nous allons remercier le Seigneur Vamos agradecer ao Senhor pour terminer cette para réunion. terminar essa reunião. Est-ce que c'est la pluie qui va nous arrêter? Ce n'est pas la pluie qui va nous arrêter. Est-ce que c'est ce monde qui va nous arrêter? Non. Jésus est allé jusqu'à la croix pour donner sa propre vie. Alors, qui je suis pour ne pas rester en bas la pluie? Qui je suis pour ne pas aller au bout du monde pour annoncer l'évangile et un jour quelqu'un a annoncé pour moi qui fait que je suis sauvé. Notre rôle, c'est d'annoncer, c'est de parler. Tous ceux qui écoutent doivent prendre la décision eux-mêmes parce que Dieu n'oblige personne. Dieu ne peut pas sauver celui qui ne veut pas être sauvé. Amen. Mais il vient à vous de décider radicalement de changer de vie. Amém. Glória a Deus. Seigneur Dieu Père,
Je te rends grâce. Je te remercie pour ce moment, Seigneur, pour la force que tu nous as donnée d'être ici dans ta présence, de parler de ton amour. Je sais, Papa, que beaucoup nous ont entendus, beaucoup ont écouté ta parole aujourd'hui, mais la décision leur appartient, Seigneur. C'est à eux de décider de donner leur vie à toi. Mais je te demande une chose, touche leur cœur, parle avec ces personnes, montre à eux, Seigneur, que c'est toi le Dieu puissant, c'est toi qui changes de vie, c'est toi qui transformes, c'est toi qui donnes la vie. Seigneur Dieu, merci pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Accompagne-nous, Seigneur, en paix et en sécurité dans nos domiciles, au nom de Jésus. Merci, Papa. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père, la communion et la consolation de l'Esprit Saint de Dieu soient avec vous tous, aujourd'hui, demain et éternellement. L'Église, Amen. Dieu vous bénisse, la paix du Seigneur.